Um pesquisador da Fundação SCP senta-se à mesa dentro de uma cela de contenção padrão. Esses lugares costumam ser perigosos, principalmente quando o SCP que deveria ser estudado é invisível. O pesquisador está tomando notas, incerto sobre o que vai acontecer a seguir. Ele pode ouvir os sons de facas raspando atrás, de carne chiando e selando com o calor intenso. Ele se prepara quando uma explosão de calor atinge a parte de trás de sua cabeça como se uma bola de fogo tivesse irrompido. Um objeto flutua no ar e pousa à sua frente na mesa. É um prato de comida e parece delicioso. Pode surpreendê-lo saber que não há regra que diga que a Fundação SCP deve lidar exclusivamente com criaturas violentas e viciosas. Nem todo SCP contido apresenta a mesma malevolência e desprezo pela humanidade que o SCP-682, ou a ameaça de fim do mundo, representada por entidades como o SCP-2317. Alguns, talvez não muitos, mas alguns, são benignos e podem até parecer amigáveis à primeira vista. Mas ainda seria um enorme risco assumir que qualquer coisa contida pela Fundação SCP é completamente inofensiva. Esse é o caso com o SCP-5031. Conforme os procedimentos da Fundação, este quase humanoide, com características vagamente humanas, é mantido em uma cela hermeticamente fechada, verificada regularmente pela equipe a cada 2 semanas. O SCP-5031 não precisa de nutrição regular ou interações regulares da equipe. O truque com o SCP-5031 é não ser comido por ele, pois, embora não precise de comida, ainda caça e consome qualquer coisa que encontra, seja humana ou não. Evitar ser comido já é difícil o suficiente com criaturas que podem realmente ser vistas, mas, como tantas outras criaturas que a Fundação mantém contidas, o SCP-5031 desenvolveu um mecanismo de defesa quase perfeito, que é quando observado, ele literalmente deixa de existir. Alguns podem chamar isso de bloqueio quântico, mas vale notar que os vestígios deixados pelo SCP-5031 ainda são observáveis quando a criatura desaparece temporariamente. Por exemplo, rastros de sangue e marcas de arranhões deixados pelo SCP-5031 ainda existem quando o próprio SCP não existe. Isso dificulta evitar a criatura e capturá-la usando câmeras. No entanto, quando a existência do SCP-5031 cessa, ele ainda projeta uma sombra. Com base nisso, os pesquisadores determinaram várias características físicas da criatura. Com base em sua silhueta, deduziu-se que o SCP-5031 levita cerca de meio metro acima do nível do chão, possui uma cabeça anormalmente pequena e sem pescoço no topo de um tronco alongado com aproximadamente 1,9 metros de comprimento, com 3 conjuntos de braços inferiores esguios que se ramificam para fora. Usando esses braços e seu corpo pendente, o SCP-5031 se abaixa para caçar qualquer humano ou animal que se aproxime dele e usa a cauda em forma de lâmina para cortar alimentos. Talvez a faceta mais interessante do SCP-5031, além de suas capacidades defensivas e aparentes atributos físicos, seja a série de 9 testes conduzidos pelo pesquisador sênior Stanley Huxtable. Horrorizado com as condições em que a criatura estava sendo mantida, Huxtable assumiu o papel de supervisor HCL para o SCP-5031. Cada vez mais frustrado e empático com a criatura, ouvindo seus gritos de dentro de sua unidade de contenção de ferro, Huxtable elaborou uma série de testes para apresentar o SCP-5031 a vários estímulos diferentes como uma maneira de entender melhor a criatura e, esperançosamente, mantê-la contida de uma maneira que não parecesse causar tanto sofrimento. Vale lembrar que a Fundação SCP tem como missão ser fria, não cruel, ao desempenhar suas funções para proteger a normalidade
e muitos dos pesquisadores e funcionários são tão capazes de ter empatia pelas criaturas quanto você poderia ter por um animal abandonado em um abrigo. No primeiro teste de Huxtable, alto-falantes foram instalados na cela do SCP-5031, pelos quais diversas músicas ambiente populares foram reproduzidas para verificar se reduziriam o estresse da criatura. Ao julgar os níveis de estresse do SCP-5031 com base em quanto ele gritava, Huxtable determinou como usar a música para acalmar a criatura. SCP-5031 parecia transmitir níveis mais altos de estresse ao ouvir Morning Forest, Deep Grotto e Seaside Paradise Ambience, bem como o melhor da banda britânica de rock dos anos 60, Jethro Tull. No entanto, o melhor de Mozart, Enya, Kiss e Ben Folds produziu resultados dramaticamente diferentes, diminuindo o estresse aparente do SCP-5031. Após este teste, o pesquisador sênior Huxtable compilou uma playlist com as músicas favoritas do SCP-5031. Com o tempo, os efeitos redutores de estresse da música no SCP-5031 pareciam diminuir, mas manter a playlist no modo aleatório mantinha a criatura mais calma do que antes. O próximo teste introduziu objetos inanimados no recinto do SCP-5031 para monitorar suas reações e níveis de estresse. Quando uma bola de softball foi jogada no recinto, o SCP-5031 instantaneamente a cortou em duas com sua cauda em um movimento ágil. Um resultado semelhante ocorreu quando os pesquisadores jogaram uma bola de basquete para o SCP-5031, que foi rapidamente perfurada e cortada por sua cauda. Os níveis de estresse da criatura diminuíram pela primeira vez ao receber uma bola de boliche, que rolou pelo recinto e bateu contra outra bola. Porém, quando uma das bolas lascou, impedindo-a de rolar corretamente, o estresse do SCP-5031 aumentou drasticamente até que uma substituta foi oferecida. O pesquisador Huxtable notou que o SCP-5031 possuía habilidades motoras similares às de uma criança humana, com reações emocionais igualmente explosivas. Quando lhe foi dada a escolha entre dois alimentos em extremidades opostas de seu recinto, o SCP-5031 pareceu preferir alimentos de maior qualidade, favorecendo frangos rotisserie cozidos em vez de carcaças de animais. Ele até escolheu essa opção em vez de um frango vivo, usando sua cauda para cortar a comida em porções menores, em vez de rasgar a carne com as mãos ou dentes, como muitos de seus companheiros SCPs. O pesquisador Huxtable registrou essas descobertas e destacou que, mesmo que o SCP-5031 não precisasse comer para sobreviver, alimentar a criatura com comida de melhor qualidade reduziu um pouco seu estresse. O pesquisador sênior Huxtable testou a coexistência do SCP-5031 com outros sujeitos vivos, garantindo que a criatura estava adequadamente alimentada para evitar incidentes indesejáveis. Primeiro, uma galinha viva foi introduzida. O SCP-5031 rolou sua bola de boliche em alta velocidade em direção à galinha, aumentando o estresse de ambos e matando-a inadvertidamente. Quando uma segunda galinha foi introduzida, o SCP-5031 rolou gentilmente uma bola de basquete em sua direção, mas parou de interagir após a galinha cacarejar ao ser atingida pela bola. Em seguida, um membro vendado da equipe da classe D entrou no recinto, sentou-se e rolou a bola de basquete em direção ao SCP-5031. Após vários minutos, a criatura aproximou-se do sujeito da classe D, que foi instruído a remover sua venda para cessar a existência da criatura e evitar incidentes fatais.
Por fim, o pesquisador Huxtable fez outro membro da classe 500 brincar de pegar com o SCP-5031 de costas para a criatura. O teste prosseguiu com sucesso e o pesquisador sênior Huxtable comentou sobre a melhoria gradual das habilidades do SCP-5031, embora com algum encorajamento gentil. Através dos testes de Huxtable, a criatura estava aprendendo. O próximo teste, focado em ensinar símbolos linguísticos ao SCP-5031, usou display de cristal líquido e botões ligados a um dispensador de comida. Um display mostrava a imagem de uma pedra e o outro de um frango assado. Após breves investigações, o SCP-5031 entendeu rapidamente que pressionar o botão sob o display correto dispensaria um frango assado para ele comer. A criatura adaptou-se quando, no dia seguinte, as exibições na tela e os materiais dispensados foram trocados e configurados para mudar aleatoriamente. Quando estações adicionais de dispensação de rochas foram introduzidas, desta vez exibindo a palavra rocha no lugar de uma imagem, o SCP-5031 determinou qual estação dispensava frango por eliminação. Toda vez que as funções e exibições mudavam, o SCP-5031 buscava a que mostrava a palavra frango para receber sua refeição. A fase final deste teste apresentou ao SCP-5031 uma única estação, exibindo a palavra frango, mas com um botão que permaneceria inativo a menos que a criatura soletrasse a mesma palavra com uma coleção de blocos com letras que lhe foram fornecidos. Após alguma confusão inicial e frustrações sobre por que o botão não dispensava comida quando pressionado, o SCP-5031 conseguiu montar a palavra corretamente, não apenas ativando o botão e dispensando comida, mas provando ao pesquisador Huxtable que a criatura era capaz de aprender a linguagem. Huxtable continuou testando a criatura, incentivando-a a soletrar palavras com blocos de letras para se comunicar. Ao expandir o vocabulário do SCP-5031 e a interação humana recebida, o pesquisador Huxtable notou que ele gradualmente aprendia a cantar, mesmo de forma não verbal, fazer malabarismo com suas 6 mãos e até comunicar suas preferências e combinações alimentares. Posteriormente, outro classe 500, 500, menos 50 e 2125 foi inserido na área do SCP-5031 para ajudar em testes adicionais. Seguindo as instruções de D50 e 2125, a criatura rapidamente aprendeu a desenhar com giz de cera, criando obras retratando a si mesma, seu novo amigo D50 e 2125, o pesquisador Huxtable, um gato e um frango assado. O novo lado criativo do SCP-5031 não parou por aí. A criatura rapidamente aprendeu a tocar chopsticks em apenas 2 dias, após um piano ser introduzido no recinto. SCP-5031 conseguiu criar suas próprias composições originais, ainda que rudimentares. Um porta-temperos foi colocado na cela da criatura, e D52125 demonstrou como temperar carne. Isso provou ser o novo passatempo favorito do SCP-5031, pois passou os próximos 3 dias experimentando diferentes combinações de alimentos e temperos, usando seus blocos de letras para pedir mais alho em pó. Curiosamente, a criatura só criava arte ou música quando D52125 estava presente, mas parecia se divertir bastante experimentando com comida quando sozinha. Depois disso, o pesquisador sênior Huxtable criou um novo teste para o SCP-5031, dando à criatura utensílios de cozinha e usando D52125 para demonstrar. 5031 foi mostrado como preparar uma variedade de pratos diferentes, desde hambúrgueres e tacos até carne mongol, bife, sopa de mariscos e profiteroles. Além de uma pequena alergia a amendoim, este 8º teste
revelou que o SCP-5031 é um chefe fenomenal, possuindo habilidades culinárias muito além da pessoa média. A criatura rapidamente e com entusiasmo abraçou seus novos talentos, criando suas próprias receitas inéditas, com o de 50 e 2125, até se oferecendo para ser o primeiro a provar os pratos do 5031. Foi logo após este teste que o SCP-5031 falou sua primeira palavra, e não deve ser surpresa que a palavra fosse sal. O pesquisador Senior Huxtable estava muito orgulhoso do progresso da criatura em seu desenvolvimento. O teste final parecia ser para o que a criatura nasceu. Durante 2 meses, SCP-5031 foi encarregado de criar uma refeição completa de 3 pratos, que seria servida para a equipe da Fundação no Dia de Ação de Graças. SCP-5031 não apenas cumpriu a tarefa, mas superou todas as expectativas do pesquisador Huxtable, criando uma refeição que até Gordon Ramsay teria dificuldade em criticar. A criatura preparou uma sopa de miso de batata doce com açafrão como entrada. Em seguida, veio um belo confit de pato, glaciado com cidra de maçã e coberto com compota de cranberry doce, acompanhado de nhoque de abóbora e servido em uma cama de couve temperada com sal de trufa. O grande finale da requintada refeição foi uma torta de mandioca, apimentada, complementada com sorvete de baunilha francesa e xarope de avelã com maple. E o SCP-5031 não parou por aí. A criatura também estreou uma de suas composições musicais originais para complementar o decadente jantar que preparou. Enquanto a equipe apreciava a comida, o SCP-5031 realizava ao vivo de seu recinto o profundamente emocionante Concerto para Piano para 6 Mãos, recebendo uma resposta extremamente positiva, não apenas do pesquisador Senior Huxtable, mas de toda a equipe da Fundação. Como um final adequado para a história da criatura, Huxtable relatou que durante o banquete de ação de graças que havia criado, os níveis de estresse do SCP-5031 reduziram completamente. Novas medidas de contenção mais amigáveis, que deixariam o 5031 mais seguro e feliz, foram submetidas para aprovação. Alguns de vocês podem achar refrescante saber que o SCP-5031 não é apenas mais um monstro malicioso que a Fundação precisa manter trancado para a segurança do mundo. O SCP-5031 é uma criatura gentil, ainda que assustadora no início, que requer orientação cuidadosa e considerada, em vez de jaula de ferro e guardas armados 24 horas por dia. Através de testes, o pesquisador sênior Stanley Huxtable e sua equipe da Fundação não só foram capazes de ajudar a criatura a se desenvolver, mas também descobriram o que a faz funcionar, e não apenas para fins de contenção. Em vez disso, espera-se que a criatividade e o talento do SCP-5031 para obras-primas culinárias e musicais possam continuar a prosperar e crescer sob o orgulhoso olhar do pesquisador Huxtable. Agora, para algo dos arquivos mais aterrorizantes da Fundação SCP, confira o SCP-96, o cara tímido, ou SCP-106, o velho.